Você deve conhecer o teste do pezinho, que há muito tempo é obrigatório no Brasil, mas agora um outro teste também deve ser oferecido de forma gratuita, como determina já uma lei sancionada pela Presidência da República. Assim que o bebê nasce, o bebê tem que fazer ainda na maternidade o teste da orelhinha, que garante um diagnóstico precoce para problemas auditivos. Veja na reportagem. Maria Luísa tem 1 ano e 7 meses de idade. É uma criança ativa e adora brincar. Entre as brincadeiras prediletas, assistir e ouvir os DVDs infantis está em primeiro lugar. A atividade de ouvir as musiquinhas é realizada com facilidade pela pequena. Tudo isso graças à preocupação da mãe, a jornalista Liana Paiva, que nos primeiros dias de vida da filha já se preocupou em levá-la para a realização do teste da orelhinha. Na primeira semana, a gente já levou, orientado lá na maternidade, para fazer uma clínica, E aí, foi, acho que aos 7 dias de vida, e aí deu uma pequena complicaçãozinha, tinha um resto de um líquido ainda originário do parto, E aí a gente ficou meio preocupado na época, mas aí logo depois, mais ou menos uns 15 dias após, a gente retornou, refez o teste, E aí já deu sem complicações. A jornalista levou a filha para fazer o teste em uma clínica particular. O preço do exame custa, em média, R$ 70. Hoje, por conta de uma lei divulgada no Diário Oficial da União, no dia 3 de agosto, agora a realização do teste é obrigatória e gratuita em todos os hospitais maternidades de todo o país. O exame é objetivo, indolor e rápido. Dura em cerca de 5 a 10 minutos e é realizado durante o sono natural do bebê. E não tem contraindicação. Esta fonoaudióloga explica que o diagnóstico precoce é de suma importância. Vai diagnosticar uma perda auditiva precocemente, para amenizar os problemas futuros da criança em relação ao desenvolvimento. O desenvolvimento social, o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento da linguagem, assim como da fala. Vamos falar mais sobre esse assunto. O doutor Eric Barros, que é médico otorrinolaringologista, está aqui comigo. Vai responder já as suas perguntas. Você que já está participando, já a gente encaminha. Doutor Eric, bom dia. Bom dia. A gente ouvia já a fonoaudióloga falar aí sobre essa espécie já de triagem que pode ser feita na maternidade. E esse acho que é especialmente o objetivo, inclusive, da lei que acaba de ser publicada no Diário Oficial da União, tornando obrigatório o teste da orelhinha em todos os hospitais e maternidades. Quer dizer, assim que nascer, o bebê já tem que passar pelo teste da orelhinha. É importante, especialmente por isso, por essa triagem? Então, assim, o que acontece é que se você diagnosticar um problema auditivo no início, o que é preconizado é que o diagnóstico seja dado até os 3 meses, e se tiver que fazer algum tratamento, como usar aparelho auditivo ou implante coclear, ele seja feito até no máximo 6 meses. Fazendo essa intervenção precoce, a gente consegue que uma criança, mesmo com deficiência auditiva, ela tenha um desenvolvimento intelectual, cognitivo, social, muito próximo de uma criança que escuta normalmente. Enquanto se o diagnóstico for feito tardiamente, e se a gente deixar o critério só de observação dos pais na escola, esse diagnóstico vai ser feito mais tarde, por volta de 2, 3 anos, a criança vai carregar uma série de alterações por toda a sua vida. Quanto então, mais cedo, então, mais chances de tratar com mais sucesso. Exatamente. Então, por isso que é a importância do diagnóstico precoce. E esse exame, ele ajuda nesse sentido. É um exame que ele é de triagem. O ideal é que ele seja feito ainda antes da alta da maternidade. Se não for possível ser feito nesse momento, o ideal é que a criança faça no primeiro mês. Ele pode dar alterado no início, por alguns motivos mais simples, como, por exemplo, permanência de restos de secreções dentro do ouvido da criança. Como foi até o caso que a gente viu na reportagem. Exatamente. Então, mesmo quando esse teste dá negativo de início, a gente faz um reteste com cerca de 30 dias. Certo. E aí, quando na segunda vez dá alterado, é que a gente passa para exames mais aprofundados para avaliar se a criança tem algum problema ou não. Doutor Eric, a Maria lá do Parque Jurema disse que a neta dela tem 1 ano e 8 meses. Ela ainda pode fazer o teste da orelhinha? Pode. Esse teste pode ser feito em qualquer idade, Assim, essa avaliação pode ser feita em qualquer idade, mas ela é mais direcionada realmente para os recém-nascidos, para as crianças menores. Porque à medida que a criança vai se desenvolvendo, vão ter outros exames, como a audiometria comportamental, que também podem servir para avaliar a audição. A gente viu ali algumas fotos do exame. É um exame que provoca dor ao bebê? Qual é exatamente o mecanismo de utilização para se verificar a qualidade da audição daquele bebê naquele momento? Não, de forma nenhuma. Não é um exame assim incômodo de maneira nenhuma. A criança não precisa tomar nenhuma medicação, é o sono natural mesmo.
Às vezes a gente recomenda... Tem que ser durante o sono. O ideal é que a criança esteja em repouso, né? E geralmente criança pequena ela passa boa parte do tempo realmente dormindo. É colocado uma espécie de sondinha na orelha da criança, não tem assim um furo como o teste do pezinho, então é indolor o exame. E aí é dado um estímulo, essa sonda é acoplada a uma espécie de computador e é dado um estímulo sonoro baixo, que se a criança escutar normalmente vai gerar uma reação na orelha interna da criança que vai ser captada por esse aparelho. Né? Então essa resposta positiva indica que a criança tem uma audição normal. Se a resposta for negativa, o exame está alterado e vai ter que passar por avaliações posteriores. Né? A Charliane, lá da Vila Costa Rica, pergunta quais são os primeiros sinais que mostram que a criança tem problemas de audição. Como é que os pais podem verificar? Eu não tive condição de fazer o teste da orelhinha ainda no meu bebê. E como é que eu posso já observar nos primeiros meses de vida alguma alteração? Então, assim, é a criança que, por exemplo, escuta um barulho muito intenso, né, acentuado, e a criança, por exemplo, não olha para aquele local, né? Quando tem um som muito intenso, ela não se assusta. Quando ela estiver com um pouco mais de idade, você chama, a criança não olha, né? Ela não desenvolve a fala e também não desenvolve a linguagem como as crianças da idade dela, né? Então, são todas essas alterações. Mas, como eu mencionei anteriormente, o ideal é diagnosticar antes que essas alterações já comecem a acontecer. Né? Se a gente for deixar a critério dos pais, eles vão se dar conta disso já mais tardiamente. E se a gente fizer as triagens desses exames, a gente vai conseguir diagnosticar mais precocemente. E aí, agora as pessoas ligam perguntando sobre a gratuidade desse teste da orelhinha. O Antônio Francisco, lá de Pedro II, diz que lá tem 2 hospitais, mas em nenhum tem o teste da orelhinha. Como proceder para que seja feito o teste da orelhinha gratuito? A mesma pergunta da Silene, se nas maternidades particulares esse teste é gratuito. Bom, nas particulares não é gratuito, né? Assim, nas maternidades públicas já deve ser, o doutor Eric, eu acho que não tem muito conhecimento sobre isso. É um problema que a gente ainda está enfrentando um pouco, né? Mas assim, o ideal e o que vai acontecer, né? Nesse primeiro momento foi aprovado baixada esse decreto, então assim, o que vai acontecer é uma disseminação desse exame, né? Pelos locais, pelas maternidades, né? Disponibilizar isso gratuitamente para a população. Nos centros maiores já existe essa possibilidade, né? Mas assim, nos locais mais afastados dos grandes centros é mais difícil. As autoridades públicas agora, já com a promulgação da lei, já estejam providenciando para que todos os bebês nascidos em todo o país, em maternidades públicas ou privadas, que já sejam submetidos ao teste da orelhinha ainda na maternidade, como é o ideal, né? Como o que a gente espera para que os problemas auditivos sejam verificados precocemente. Só para a gente encerrar, o senhor falou sobre os implantes que podem ser feitos ainda antes dos 6 meses de idade. Esses implantes podem ser feitos já aqui no Piauí, o senhor tem conhecimento? Ou é preciso que o paciente seja levado para outro estado? Não. Aqui no Piauí a gente ainda não tem disponibilidade disso. O implante coclear é como se fosse um aparelho, assim, com uma tecnologia mais avançada, para crianças que têm perdas muito acentuadas. Então, as perdas profundas de audição, às vezes os aparelhos comuns, eles não são suficientes, e aí tem que fazer o implante. O ideal é que a criança faça esse implante até 1 ano de idade. Infelizmente, a gente ainda não tem disponível ainda no nosso estado. Existem projetos, né, já aqui no estado, de médicos que estão tentando viabilizar a implantação de um programa aqui no Piauí. Mas hoje em dia a gente só tem em grandes centros, em São Paulo. No Nordeste a gente já tem, em Pernambuco, né, no Rio Grande do Norte e também no Ceará. Mas como nós somos aqui referência, se Deus quiser, já chega aqui. Com certeza. Doutor Eric, muito obrigada pelas informações e por tirar aqui as nossas dúvidas hoje.